100%, né? Mas o Dr. Fernando está 100% para trazer para a gente dois assuntos bastante importantes. Vamos começar pelo primeiro, então, que é um resgate do saldo do plano de previdência complementar. Porque isso, para quem tem alguma moléstia grave, é isenta de imposto de renda. Então explica isso para a gente, doutor Fernando, já que a pessoa que tem alguma doença grave, ela gasta muito, né? E às vezes teria que pagar imposto em cima do que ela gasta. Exato, Guarido. Hoje a gente vai falar exatamente sobre duas decisões que impactam, né, a vida das pessoas e que eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam exatamente como isso está se desenhando dentro dos tribunais, qual o impacto que isso tem na vida delas quando houver a necessidade. Então, o primeiro assunto é isso que você falou. Quando você resgata o saldo de um plano de previdência complementar, se o portador tem moléstia grave, ele é isento de imposto de renda. Essa foi uma decisão, essa decisão que afastou a incidência do imposto de renda sobre o resgate do saldo do plano de previdência complementar portadora de doença grave, assegurou o direito da restituição, inclusive, do valor descontado a título de imposto de renda retido na fonte. Ou seja, ele já havia pago um imposto retido na fonte, né? E a decisão, além de dizer que ele não precisa pagar o imposto de renda sobre esse valor, também restituiu aquilo que foi retido na fonte quando ele efetuou o resgate. O desembargador federal, o ministro Hércules Fajoves, ele citou na decisão dele o artigo 6º da Lei 7.713 de 1988, que determina que ficam isentos do imposto sobre a renda os rendimentos percebidos por pessoas físicas, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por incidente em serviço e percebidos por portadores de moléstia profissional. E aí, esse artigo, ele cita, Guarizo, várias dessas doenças, que seriam tuberculose ativa, alienação mental, a esclerose múltipla, a neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia reversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson e tantas outras. Isso já está previsto na lei, né? Então, o que acontece? Todo mundo que tem essa moléstia e tem um plano de previdência, quando vai fazer o resgate, se comprovada essa moléstia, ele fica isento do pagamento do imposto. E se não houver essa isenção, ele pode recorrer à justiça, né? Porque, como consta inclusive nos autos, o comunicado do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS, informa que o autor é portador de patologia enquadrada na lei, no artigo 6º da Lei 7.713. E a tributação pelo imposto de renda de pessoa física, nesse caso, não incide, né? Então, nesse caso em questão, o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos foi ressarcido, além dele ser desobrigado a pagar. Então, todo mundo que tiver uma previdência e tiver uma moléstia grave, se caso houver a cobrança do imposto de renda, ele pode ter o direito, se ele recorrer à justiça, a ser ressarcido sobre esses valores que ele vai pagar, né? Perfeito. O segundo assunto, né, é sobre uma autorização do Superior Tribunal de Justiça para que o contribuinte substitua a penhora de imóveis por seguro garantia. A gente já viu inúmeros casos de pessoas que colocaram o imóvel sob penhora e acabaram não conseguindo honrar as dívidas. Essa mudança significa exatamente o que, doutor Fernando? Essa decisão também do STJ, que é a mais alta corte, né, para esse tipo de questionamento, ela é muito impactante, porque essa é uma celeuma que já vem se arrastando há muito no judiciário, no Brasil todo, né? A questão de aceitar o seguro garantia como garantia para uma execução fiscal. Por quê? Porque, eventualmente, a Receita Estadual, a Receita Federal, ela acaba por não aceitar esse tipo de garantia. Ela prefere que a garantia recaia sobre bens
Primeiro, obviamente, sobre dinheiro, né? E depois sobre bens móveis, imóveis. E o STJ ele se posicionou de uma forma bastante interessante, né? Prevalecendo o entendimento de que o seguro-garantia ele tem uma maior capacidade de ser convertido em dinheiro do que os imóveis, né? No caso da empresa ou da pessoa ter que pagar aquela dívida. Então, por unanimidade, a segunda turma do STJ ela negou um provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, ou seja, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo estava se negando a aceitar que o contribuinte substituísse a penhora de um imóvel que ele tinha por um seguro-garantia numa execução fiscal, né? Então, ela recorreu ao STJ e o STJ negou o provimento ao recurso, ou seja, admitiu que esse contribuinte possa usar esse seguro-garantia e substituir ele pelo imóvel que está penhorado. Isso é bastante importante, por quê? Porque o seguro-garantia, hoje em dia, é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada pelos contribuintes, caso eles tenham que discutir uma ação como essa, por exemplo, numa execução fiscal, no sentido de que ele deixa de ter, por exemplo, um imóvel dele penhorado, ou seja, com restrições, né? Ele não pode vender um imóvel, ele não pode alienar esse imóvel por conta disso. Então, quando ele faz o seguro-garantia, prevalecendo essa ideia do STJ de que ele pode fazer essa substituição, ele vai deixar esse imóvel livre e desembaraçado, né? Essa decisão, Guariza, ela é a aplicação do artigo 15, inciso 1º da Lei 6.830, que é a Lei de Execuções Fiscais. O dispositivo ele prevê que, em qualquer fase do processo, seja deferida ao executado a substituição da penhora por depósito de dinheiro ou fiança bancária. Então, essa lei já existe, essa lei está lá desde 1980, né? E essa aplicação agora ela está sendo consolidada por essas decisões das altas cortes, né? No caso, o STJ. O ministro, inclusive, o Francisco Galvão, ele entendeu que a capacidade da fiança bancária e do seguro-garantias de ser convertido em dinheiro ao término do procedimento executivo, ele coloca como mais eficiente para a garantia da execução se comparado ao imóvel, né? O que afasta, inclusive, a necessidade do executado recorrer ao princípio da menor onerosidade para pleitear a substituição. Além disso, conforme a posição do julgador, a situação também dispensa que o exequente, nesse caso a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, seja consultado sobre o procedimento. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que é um direito do contribuinte de fazer essa substituição e que, nesse caso, a Fazenda Pública não precisa nem ser consultada, né? Existe uma discussão aí, Guarizo, interessante, porque, assim, com respeito ao que seria mais barato, se você dá um imóvel em garantia para discutir ou se você fazer um seguro garantia, por exemplo. Muitas vezes a gente se depara aqui no escritório no dia a dia com situações de que o seguro-garantia acaba sendo até mais caro, mas essa é uma opção que o contribuinte tem de, por exemplo, ele fazer um seguro-garantia, mesmo para discutir um assunto, mesmo que isso seja mais oneroso para ele, do que, eventualmente, ele restringir um imóvel que ele tem para discutir isso aí e para poder discutir, para poder embargar, né, na execução fiscal, e poder, inclusive, tentar fazer com que essa execução fiscal seja anulada, né? Porque é importante lembrar que a execução fiscal, para que você possa embargar uma execução fiscal, você tem que garantir a dívida, né? Então, você garantindo a dívida com seguro-garantia, ao invés do imóvel, você vai poder discutir essa dívida sem que você tenha a obrigação de você restringir, eventualmente, um imóvel que você possua. E se faz essa opção e não paga a dívida, corre o risco de perder o imóvel da mesma maneira ou ele fica isento, vamos dizer assim? No caso do seguro-garantia, se ele faz a opção do seguro-garantia e se ele perde a demanda, o seguro vai pagar essa dívida, né? Então, é o seguro quem vai cobrir a dívida. No caso do imóvel, por exemplo, se ele tiver um imóvel em garantia, ele perdeu a discussão, o que vai acontecer? Esse imóvel vai ter que ser levado a leilão, vai ter que ser vendido para depois a dívida ser paga. Então, como o ministro Francisco Falcão colocou aqui na decisão, é muito mais fácil você transformar o seguro-garantia em dinheiro
né, havendo a necessidade, do que um imóvel. Perfeito. Dr. Fernando Quercia sempre trazendo assuntos bastante relevantes aí para o direito tributário, para a economia em geral e para muitas famílias. Aí hoje a gente falou muito aqui sobre a questão de endividados, né? Então veio um assunto muito pertinente. Dr. Fernando, muito obrigado pela participação. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço. Eu que agradeço, Guariz, um abraço e até a próxima segunda, e um abraço para os ouvintes da CBN. E parabéns à CBN essa semana, já que é o aniversário da CBN Campinas, né? Parabéns para essa CBN que há tanto tempo aí já vem fazendo com que a gente aqui em Campinas esteja sempre bem informado. Parabéns a todos aí. Obrigado, o senhor faz parte também. Grande abraço. 3h22, intervalo no Estúdio CBN. Estúdio CBN.